E qual será o segredo desse doce de leite vegetal delicioso, sem lactose, que eu vou te ensinar a preparar agora? Meu nome é Wanda Hering, eu sou chefe especialista em low carb cetogênica. Se você está aqui pela primeira vez no meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui embaixo. Toda semana tem receitinha nova para você aqui comigo. Para o nosso doce de leite vegetal, você vai precisar de um produto chamado isomalte. Mas, ao comprar, certifique-se que é realmente isomalte e não glucose, tá? Então, no mercado, existe sim glucose sendo vendida com o nome de isomalte. Como que você vai descobrir isso? Olhando na lista de ingredientes, tá bom? E aí, vamos lá. Você vai precisar de 1, 2, 3, 4 colheres de sopa, medida padrão, de isomalte. E aí você vai ligar o fogo só com isomalte. O que eu quero fazer aqui é uma espécie de caramelo. Eu quero que ele derreta, vire um caramelo. E muita atenção, muito cuidado, porque ele solta fumaça. Então você vai precisar ligar o seu exaustor. E aí você deixa quietinho, não precisa ficar passando a colher e nem nada. Ele vai derreter por si só, tá? Aí aqui ele já começa a borbulhar, ó, ele já começa a querer derreter. O isomalte, ele é um poliol, assim como o xilitol e o eritritol. Porém, eu não aconselho usar isomalte com xilitol, mas isomalte com eritritol. Por quê? Pessoas que têm intolerância ao xilitol, quando o isomalte está junto com o xilitol, ele potencializa então toda essa nossa dificuldade em processar, digerir o xilitol, que é o que dá dores na barriga, cólicas assim tremendas. Então, os dois juntos eu não aconselho, tá? E essa medida que eu coloquei aqui de 4 colherinhas é o suficiente para a gente ter um caramelo. E esse caramelo é o suficiente para modificar a cor do nosso doce de leite. E como eu disse, procure sempre fazer, então, o outro meio de adoçar que seja o eritritol e não o xilitol, para não potencializar essa nossa dificuldade em digerir o xilitol, tá? Porque dá dor de barriga, assim, tremenda, tá? Então aqui, ó, ele já derreteu, ele virou uma calda e eu vou deixar. Então ele começa a fumaçar um pouquinho, né? Porque eu joguei pro lado, né? Eu vou deixar para ele mudar um pouco a cor, ele dá uma leve caramelada. Mas ele também carameliza quando a gente coloca o outro ingrediente, que é a gordura, que eu vou utilizar o leite de coco. Então quando eu colocar o leite de coco aqui, eu vou ter uma gordura extra que vai fazer com que o meu caramelo tome mais cor. Pega aquela cor mais marrom. Olha só a fumaça que sai, é normal, tá? Não se assuste. Aí dá uma giradinha, ele tá bem diluído. Aí aqui agora, nesse momento, eu vou colocar 300 ml de leite de coco. Você pode colocar até 500, se você for utilizar 1 litro de leite vegetal. E eu tô utilizando aqui o leite vegetal de caju e coco da tal da castanha, que também tem gordura para formar bem o meu xilitol, ou o meu doce de leite. Bom, aqui ó, ele já virou bem a cor de caramelo, tá bem cor de caramelo pudim.
E essa danada dessa fumaça, não se assuste. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar 1 litro de leite vegetal, esse aqui. Então eu vou colocar aqui meio litro de leite de coco, tá? Ó, ao colocar, eu tirei do fogo, justamente porque ele borbulha, tá? Agora eu volto com ele aqui do fogo, tá? E agora eu vou pegar, então, uma espátula e vou mexer. Vou envolver, né? Olha a cor que ficou aqui, olha, que cor bonita, tá? Vou envolver esse leite de coco nesse caramelo. E é aqui, nesse momento, que eu acrescento também o eritritol, para que ele dissolva. E a quantidade de eritritol que você vai colocar no seu doce de leite é a gosto, tá? Então, por exemplo, você pode colocar 30 gramas, você pode colocar 50 gramas. Para mim, 30 gramas já basta, porque eu não gosto dele muito doce. Mas é uma questão de gosto. E não vai interferir na textura do seu doce de leite, tá? Então, se você colocar 30, o que vai acontecer é que você vai cozinhar mais, para que ele chegue no ponto de doce de leite. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 colheres de sopa de eritritol. Gente, tem que ter muito cuidado com a questão da intolerância ao poliol, tá? Então, como eu falei, eu sou intolerante ao xilitol. Eu tenho gases, eu tenho cólicas horríveis. Então, nesse caso, e eu já fiz vários testes, eu não aconselho mesmo colocar xilitol aqui junto com o isomalte, tá? Mas o eritritol, por incrível que pareça, parece que dá uma aliviada, né? Então, a gente não sente tanto essa intolerância ao poliol. E aqui, ó, tá fogo alto. Perceberam que tá bem alto? É fogo alto mesmo, tá? E eu tô mexendo, por quê? Porque eu quero que ele escureça, que ele caramelize mais antes de eu colocar o leite. Então, lembrando, eu coloquei meio litro de leite de coco. Por que eu utilizo esse leite de coco da garrafinha? Porque ele é mais espesso, ele tem mais gordura e eu preciso da gordura para fazer o meu doce de leite vegetal, tá? Senão eu não consigo. Ah, Wanda, se eu utilizar o leite de coco fresco que eu faço em casa, não faz isso, não é a mesma coisa, tá? Ele não tem a quantidade de gordura que a gente precisa. Então compra para esse caso um leite de coco que tenha bastante gordura. Aqui eu vou baixar porque tá subindo, né? Então, eu vou baixar um pouquinho. E por que eu coloco o eritritol aqui, nesse momento? Porque aqui, agora, ele dissolve bem, para que eu não sinta os cristalzinhos no meu doce depois, tá? Olha a cor dele. E ao cozinhar, ele vai modificando a cor, ele vai ficando cada vez mais escuro, tá? E agora eu vou colocar, então, o leite vegetal. Eu gosto muito desse porque ele tem gordura também, bastante gordura. E é caju mais coco da marca A Tal da Castanha. Tem que ser um leite vegetal, gente, que tenha gordura. Se é só castanha, falta gordura. E olha que mesmo assim eu coloquei aqui a gordura do leite de coco, né? É isso que vai dar a cremosidade do meu doce de leite. Então agora, ó, eu coloco o meu leite vegetal aqui. E eu vou colocar 1 litro. Toda a caixinha. Aí agora ele vai cozinhar por si só. Eu aumento o fogo e deixo ele aqui. Não precisa ficar mexendo, vocês vão mexer só no final. E vocês vão ver que ele reduz em 50% o líquido, tá? Da panela que tá aqui, vocês vão ver depois que ele reduz.
Então ele vai ele reduz bastante. Enquanto ele cozinha, ele vai mudando a cor. Não precisa ficar mexendo, você pode mexer de vez em quando, tá? Eu mexo de vez em quando. A única coisa que eu faço, eu fico controlando o fogo. Tem hora que eu abaixo mais o fogo, tem hora que eu deixo ele mais alto, para ele caramelizar. Agora no começo é bom deixar mais alto para caramelizar, tá? Para pegar bastante cor. Então eu deixo aqui. E aí posso fazer outra coisa, que ele cozinha aqui, de vez em quando eu dou uma mexidinha. É assim que funciona. Aí aqui, ó, eu já tenho o meu doce de leite no ponto de eu desligar ele, tá? Então ele reduziu bastante, até mais do que a metade, ó, tá? E ele modificou a cor. Nesse momento aqui, eu já posso começar a misturar ele mais. Porque quanto mais eu misturo, mais cremosidade eu vou dar pro meu doce. Então no início não precisa ficar mexendo, mas quando você percebe que ele tá reduzindo, você já começa a mexer ele, tá? E qual que é o ponto dele? Eu vou pegar uma colher para mostrar para vocês, para ficar bem claro isso, porque se passar do ponto, ele cristaliza. Aí ele fica cristalizado, duro, e quando eu falo cristaliza, é que fica com os pontinhos mesmo dos cristais do eritritol. Então, ó, uma colher, aí a gente vem aqui e mergulha essa colher, ó, e aí a gente vem aqui, ó, passa o dedo. Esse é o ponto, a gente chama de ponto na P. É quando ele tá, ó, levemente grossinho e não se junta, tá? Fica bem dividido aqui quando eu passo a colher. Esse é o ponto do doce de leite. E esse doce de leite, ao esfriar, que essa é uma característica do poliol, vai deixar ele mais firme, tá? Então ele vai ficar mais firme ao esfriar. Então, ó, esse é o ponto. Aí agora eu desligo e eu transfiro da panela. Se eu deixar aqui na panela, essa panela tá quente, né? Lembra que ficou horas cozinhando? Ele vai continuar aquecendo e vai secar. E aí vai cristalizar. Então agora eu transfiro, ó, para uma outra vasilha. Olha a textura dele, olha, olha. Eu transfiro ele. E deixo ele esfriar numa vasilha que não seja a panela que ele cozinhou, tá? Não pode deixar na panela. Pronto. Aí aqui tem mais um truque. Na medida que o nosso doce de leite for esfriando, você pode pegar um fouet e você pode ir batendo ele, para ele ficar cremoso e aerado. Então assim, eu gosto, ó, tá vendo? Tá quente, né? Eu vou deixando aqui, de vez em quando eu venho aqui e bato ele. Eu deixo ele aerado, tá? Bem cremoso. E aí, quando ele esfriar, ele vai mudar a consistência dele. Quando ele esfria, ele fica mais encorpado, mais grossinho. Por isso que é importante saber o ponto correto de retirar ele do fogo. Agora, quando ele esfriar completamente, ele vai ter uma textura mais grossinha, tá? Que é o que a gente quer. E o segredo aqui é só, de vez em quando, ir batendo para ele ficar aerado. E ele mistura. Para guardar ele, ou você coloca ele dentro de um vidrinho esterilizado, com tampa, ou você coloca ele do jeito que ele está aqui nessa vasilha, eu coloco um papel filme em contato com ele para não fazer película, né? Para não fazer aquela película de superfície dura. E deixa na geladeira, tá? E ele fica na geladeira por uns 2 semanas tranquilo, tá? Assim, já foi o máximo que eu deixei, mas eu acho que fica até mais. Sem modificar a textura e nem nada. Agora, se errou o ponto, ele endurece, ele cristaliza, ele fica o terror. Então, assim, eu mostrei bem o ponto para vocês não errarem aí na casa de vocês, tá bom? Olha só, se você achou que não ia mais comer doce de leite na low carb, você se enganou completamente. E esse daqui
Além de tudo, é sem creme de leite, é sem lactose. Então, olha essa cor, que divino que ficou. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí embaixo pra mim. Deixe comentário que eu adoro responder. E a gente se vê na próxima vez com mais uma receitinha deliciosa pra você.